caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Hoje a Associação Académica de Coimbra celebra 125 anos de existência. Hoje damos os parabéns àqueles que em 1887 tiveram o sonho de construir aquilo que hoje celebramos. Estão de parabéns àqueles que em tempos tomaram a Bastilha, aqueles que um dia pediram a palavra e reclamaram a liberdade, muito antes de esta ser uma realidade portuguesa. Hoje damos os parabéns àqueles que lutaram e lutam por um ensino público, gratuito e de qualidade, e que nunca se deram por vencidos. Hoje damos os parabéns àqueles que hoje, como ontem, dão tudo-se à cultura, ao desporto e ao associativismo estudantil na Associação Académica de Coimbra. Lembrar a nossa história é celebrar o nosso passado, reviver bons e não tão bons momentos, lembrar episódios, amigos e momentos únicos que levamos para a vida. Hoje é um dia bonito. É o dia da Académica. Mas apesar da sua idade, a Associação Académica de Coimbra sempre se pautou pela sua atualidade e por estar à altura dos desafios do presente. E apesar de hoje ser um dia de festa, não podemos ignorar os difíceis desafios que hoje enfrentamos. O país, mergulhado numa crise financeira e económica, tomou o caminho da austeridade como solução. Atingimos recordes nas taxas de desemprego e da imigração. Os portugueses pedem soluções, um caminho. Mas entre voltas e reviravoltas orçamentais, parece que ninguém as tem. E assistimos ao agravar das condições sociais. Olhando para o ensino superior, vemos que nos últimos 2 anos, a nossa universidade sofreu um corte de cerca de 30% no seu orçamento público. A propina passou pela primeira vez a barreira dos 1.000 euros, sendo neste momento a terceira mais elevada da União Europeia e a 10ª da OCDE. O número de bolseiros diminuiu em cerca de 20.000 desde 2005, quando os estudantes em dificuldades aumentam a cada dia que passa. O custo médio de um estudante do ensino superior é já de 5.840 euros e as famílias já suportam 60% dos encargos totais pelo ensino. Hoje, sabemos que a Universidade de Coimbra paga mais ao Estado em impostos do que aquilo que recebe do Orçamento do Estado. E o abandono das universidades é cada vez mais uma realidade. A juntar a isto, uma taxa de desemprego jovem nos 36%, um fenómeno de imigração em massa e a realidade do trabalho precário. Tudo isto poderia compreender e aceitar no cenário de ajuda externa em que nos encontramos. Afinal, é preciso reduzir despesa pública e aumentar a receita, ao mesmo tempo que se implementam reformas estruturais capazes de salvaguardar o país no futuro, para que não voltemos a cair numa situação como esta. Mas não é isso que assistimos. A educação, como outras áreas, não pode ser vista nua e cruamente como uma despesa. O que fazemos hoje aqui, como em milhares de instituições de todo o país, do básico ao superior, afetará o nosso futuro enquanto nação. Entende-se então que se condena a educação à categoria de pura despesa? Compreendem-se políticas deste género quando Portugal continua atrás, e muito, na média europeia com formação superior, em produção de conhecimento, em inovação? O ensino superior tem de ser encarado como um investimento prioritário. Portugal assumiu metas europeias, como as do Horizonte 2020, que exigem que aumente a taxa de diplomados, de forma a conseguir acompanhar a Europa no que toca à criação de emprego qualificado, fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. Por tudo isto, não podemos entender várias, se não a maior parte, das políticas adotadas pelos sucessivos governos na área da educação, pois assentam sempre numa lógica de imediatismo messiânico que nunca tenha visto o futuro do país. Mas se esses factos não bastassem, vimos aprovado no passado dia 31 de outubro o Orçamento de Estado para 2013. Com esta aprovação, verificamos que as universidades públicas sofreram um corte de 200 milhões de euros entre 2005 e 2013. Cerca de 30%. E sendo que de 2012 para 2013 o corte é de 57 milhões de euros. Mais do que nunca, o ensino superior está em causa. Está em causa a autonomia das instituições, a qualidade de ensino e a sustentabilidade das universidades e demais instituições. Está em causa a produção de conhecimento, a transmissão do saber e a nossa cultura. Está em causa, cada vez mais, a permanência no ensino superior de milhares de estudantes. Se está tudo isto em causa, então está em causa o futuro do país. É urgente que as universidades e restantes instituições tomem uma atitude. Continuar a aceitar ano após ano tal situação é ser cúmplice de uma política que já todos sabemos. É calamitosa e tornou-se absolutamente insustentável.
Também a Associação Académica de Coimbra não pode, nem vai, ficar a mudar tudo isto. A situação a que chegamos é grave e compromete o nosso amanhã. A educação não pode ser vista como uma mercadoria quando chega a hora de cortar a despesa. Não nos conformamos com estes ataques ao ensino, aos estudantes e à juventude. Sim, à juventude. Esta franja da nossa sociedade é, sem dúvida, a mais afetada pela conjuntura em que nos encontramos. Sem soluções cá dentro, com a certeza que as condições de vida em Portugal serão inferiores às dos nossos pais, nós jovens, corpo desta geração denominada a mais bem preparada de sempre, não podemos ficar à espera. Se o futuro a nós pertence, por ele nós temos que lutar. É urgente exigirmos um projeto de país concreto que nos contemple. Não podemos aceitar apenas as geniais soluções imediatas que não projetam a longo prazo a estratégia de um país que se quer desenvolver. Saibamos, portanto, estar à altura. Saibamos ter atitude e criar soluções. Saibamos dizer não quando sabemos que o caminho em que seguimos não trará um futuro melhor. Este é o maior desafio que hoje, passados 125 anos, a Associação Académica de Coimbra tem pela frente. Portanto, fazemos jus ao nosso passado e aos nossos princípios e saibamos estar à altura. Saibamos daqui dar uma mensagem clara ao país. Uma mensagem de que não compactuaremos com este caminho. Magnífico reitor, ilustres convidados, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Apesar de tudo isto, o desânimo não pode invadir aquilo que aqui fazemos. Porque aqui criamos a esperança num amanhã melhor. Este é também o papel da Associação Académica de Coimbra. Com 125 anos, temos orgulho em dizer que somos da Académica, que somos a maior e a mais prestigiada associação de estudantes do país. Não é por acaso que o somos. Tal acontece porque nos cruzamos com a Universidade num ponto fundamental. A Académica é também uma casa de formação. Todos os anos, milhares de jovens dão um pouco mais às 26 secções executivas, aos 26 núcleos de estudantes, às 16 secções culturais da AC. Somos hoje a instituição com mais atletas e modalidades do país. Somos os melhores da Europa no desporto universitário. Somos responsáveis por grande parte da produção cultural da região centro. Ao longo da nossa história, dissemos muitas vezes basta, fizemos recuar governos, cair ministros e gritámos liberdade.